Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo, além de informações para debatermos o jogo entre Flamengo 0, Atlético Paranaense 0, né, com a arbitragem muito confusa do senhor Luiz Flávio de Oliveira, né, para a gente não é nenhuma novidade, né, a arbitragem desse senhor, que acabou, né, perdendo totalmente o controle da partida e distribuindo muitos cartões amarelos com escolhas meio duvidosas na sua arbitragem, dentre elas o cartão vermelho ao Davi Luiz, né, por ter mandado ele para aquele lugar. Mas isso foi retrato da péssima arbitragem dele, de não saber controlar o jogo. Desde o início, que eu achei que poderia, com o cartão amarelo ao goleiro Bento, aos 21 minutos do primeiro tempo, que ele poderia coibir qualquer tipo de cera, né? Qualquer tipo de antijogo do Atlético Paranaense, e ele acabou não fazendo. E com isso, perdeu totalmente o controle, né? Com questões de mão na cara de um, cotovelada no rosto do outro, carrinho por trás. Muita gente vai dizer, pô, Deco, vai ficar chorando aí, que o Arrascaeta era para ter sido expulso, um lance de carrinho por trás. Beleza, entendo perfeitamente e não tira a razão, né? Mas e o pênalti que ele não deu lá a favor do Flamengo? O jogador do Atlético Paranaense, nitidamente, né, o Fernandinho, que já tinha cartão amarelo, puxa a camisa do Léo Pereira. E aí, com isso, o VAR é chamado, né, quer dizer, o VAR chama o árbitro da partida e o árbitro manda seguir o jogo. Né? Com isso, tira totalmente os jogadores do Flamengo do sério, né? Então, o que me chama mais atenção é que dentro da nossa própria casa, né, o time adversário consegue botar uma pressão danada na arbitragem e nada acontece. É uma hora jogador no chão simulando cãibra, né? É jogador que cai no chão e fica uma hora lá. E aí o juiz dá no final da partida 6 minutos, e eu lembro muito bem que aos 45 ou 46, cai um jogador do Atlético Paranaense no chão durante a minutagem de acréscimo, e o Luiz Flávio só dá 1 minuto a mais, né? Só dá 1 minuto a mais em relação a isso. E aí acontecem situações, né? Uma falta claríssima ali no Arrascaeta, que ele não dá, e aí no contra-ataque sai a expulsão do Davi Luiz, né? É complicado demais, né? O lance da falta do Thiago Maia, que para mim foi disputa de corpo, no ombro, ele além de dar falta, o jogador não estava nem em direção ao gol, estava em direção à linha de fundo, ele dá o cartão amarelo, nem falta foi e tira o Thiago Maia do jogo de volta da Copa do Brasil. Então, péssima arbitragem, diferente do que a gente viu com o Wilton Pereira Sampaio contra o Atlético Mineiro. O Wilton se perdeu completamente. O Luiz Flávio se perdeu completamente. Né? E com isso, o maior prejudicado foi o Flamengo, tá? O Flamengo. Mas enfim, vamos agora aguardar, né, até o dia 17. O Flamengo precisa ganhar essa partida. Sabemos se os caras fizeram cera, se tentaram, né, pressionar a arbitragem no Rio de Janeiro, imagina como será na Arena da Baixada. É exatamente isso. Então, uma coisa que nos preocupa, que preocupa demais. Então, péssima arbitragem do Luiz Flávio, péssima arbitragem. Muita gente vai falar do chute do Gabigol por trás, do lance do Arrascaeta, mas o juiz,
ele fez o jogo do Atlético Paranaense, que era esse. Que era um jogo mental, um jogo de enervar o Flamengo, e a arbitragem caiu nisso. Né? Muitas faltas do Atlético Paranaense, no início tomaram muitos cartões amarelos, praticaram um antijogo em várias situações e ninguém foi expulso. E aconteceu o que aconteceu. Então, um absurdo o que vimos no Maracanã. Beleza? Vamos lá, então, falar em si do jogo, né? Falamos sobre a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. O Flamengo foi um time que massacrou o Atlético Paranaense. Foram 25 finalizações contra 4, se eu não estou enganado. Nenhuma em gol do Atlético Paranaense, nenhuma em gol do Atlético Paranaense. E com isso, né? Com isso, o Atlético formou um ferrolho, né? Formou um ferrolho na sua própria defesa, né? Jogando com um volante a mais. Todo mundo imaginava que o Canóbio seria o titular da posição, mas ele entrou com o Fernandinho para ganhar experiência, o jogador chegando da Europa agora, e surtiu efeito, né? O Fernandinho jogou de uma maneira que eu nunca tinha visto jogar no Manchester City, né? Tentando comandar, né? Fazendo catimba, né? Como foi a saída dele, um absurdo. O Fernandinho já tinha cartão amarelo e ele na saída dele segurando dentro de campo, retardando o jogo, e era passivo a cartão amarelo e nada aconteceu. Mas por isso que o Filipão acabou colocando dentro de campo, e com isso deixando apenas o Terrans e o Coelho, né, titulares do ataque. E muitas das vezes a gente via, né, 2 linhas de 5, né, sem a bola. Então o Flamengo praticamente não tinha espaço, mas conseguia criar finalizações, e infelizmente o Gabigol, né, precisando treinar, mas esse tipo de situação, né, as finalizações, porque ele teve pelo menos 3 ou 4 oportunidades claríssimas e não conseguiu colocar nenhuma bola para dentro, né? Então o Flamengo com 22 situações, 22 ou 25, com 6 bolas no gol, e todas elas perigosíssimas, né? Teve uma do Pedro também no início do jogo, mas o Flamengo não conseguiu colocar a bola para dentro. E aí, na minha visão, há o maior erro do Dorival na partida, sacando o Everton Ribeiro, né? Perdendo um pouco a criatividade. E aí eu queria mostrar para vocês, gente, como eu teria montado o time do Flamengo, né, nessa situação. O Atlético jogando aí numa linha, né? Atlético jogando numa linha de 5. E o que o Flamengo deveria ter feito? E aí eu vou mostrar para vocês. Que era o que o Dorival, para mim, tinha que ter feito. Tá? O Flamengo precisando do resultado, por mais que o Thiago Maia estivesse jogando muito como ele jogou, tinha uma preocupação, que era o 3º cartão dele, e ele acabou tomando, né? Então, pessoal, como eu formaria depois das substituições? Eu teria tirado o Thiago Maia e o João Gomes. Meu time jogaria assim. Essa aqui é o campo defensivo do Atlético Paranaense e o campo ofensivo do Flamengo. O Atlético Paranaense formou uma linha de 5 aqui, né? Com Kelvin, com o Pedro Henrique, Thiago Heleno, o Nico Hernandes e aqui o Abner. Você jogava o Rodinei para ser esse ponteiro, dando essa profundidade pelo corredor lateral, né? Tinha o Gabi por dentro junto com o Pedro e o Arrasca, né? E os 2 caras vindo como construtores de jogadas, que era o Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro e o Vidal. E do lado esquerdo você tem o Everton Cebolinha. Então, Rodinei,
sendo um ponteiro pelo lado direito. O Gabriel, o Pedro, o Arrasca, o Everton Cebolinha, Vidal e Everton Ribeiro. Os 3 zagueiros, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, tá? Esse seria o meu time na hora da substituição, né? Você tem 5 jogadores ali atrás, você tem que tentar igualar numericamente. E aí você joga o Gabigol para ser esse jogador espetado do lado direito, como o Everton Cebolinha do lado esquerdo. Os caras não estão atacando. O Filipão não mudou o jeito dele de jogar. O Filipão, quando ele saca os 2 atacantes, saca o Coelho e saca o Terrães, ele bota Vitinho e Marcelo Cirino. Foi exatamente isso que ele fez. Tava dando certo, para que mudar? Não fez nada demais o Filipão. Então foi isso que aconteceu. E aí, quando ele tira o Everton Ribeiro, né, ele mantém o Thiago Maia, por mais que o Thiago Maia tenha feito uma ótima jogada, no qual o Gabigol chuta a bola na trave, ele acaba perdendo criatividade. E aí o Flamengo tem mais dificuldades para concluir no gol adversário. Então, essa foi mais ou menos a minha análise, o que eu acho que o Dorival poderia ter feito e não fez, tá bom? Vamos lá falar agora sobre reforços, né? Agora dia 17, né? Agora temos que pensar dia 30 Atlético Goianiense, dia 2 Corinthians, depois São Paulo, Corinthians de novo, aí Palmeiras e Atlético Paranaense, tá? Então tá aí a próxima tabela do Flamengo. O Flamengo com o jogo que agora acho que não vai ser da cabeça de nenhum torcedor rubro-negro, que é o jogo da Libertadores contra o Corinthians em São Paulo. O Corinthians que perdeu para o Atlético Goianiense, tá bom? Então vamos falar de reforços, né? O Flamengo contratando o Varela e o Pulgar, né? O Varela já chegou ao Brasil, né? Deverá fazer exames médicos e também assinatura de contrato, e aí sim ser anunciado pelo Flamengo. O Flamengo tem até sexta-feira para mandar a lista da próxima fase da Libertadores. Teremos Vidal e Cebolinha, que ainda não se adaptou, né? Precisa jogar para ganhar ritmo de jogo, e provavelmente o Varela ou o Pulgar completando essa lista, tá? Então o Varela já se encontra no Rio de Janeiro e agora o Pulgar, né? Pulgar deve ser também anunciado e deverá chegar esta semana ainda ao Rio de Janeiro, tá? Então 2 novas contratações do Flamengo, o Flamengo tentando outros jogadores, dentre eles o Oscar e também mais um jogador de lado, que deve ser o Brian Rodrigues, beleza? Então vamos lá. Muita gente perguntando aqui se o Dínamo poderia entrar na justiça contra o Flamengo. Não pode. O Marcos Mota disse que isso não caracteriza, tá? Aliciamento ou algo do gênero, falando que o Flamengo, né, que fez a cabeça do jogador. Então, Marcos Mota falou que essa possibilidade não existe, tá bom, nação? Então, só para vocês estarem cientes, tá? Sobre a questão da contratação do Pulgar, se a contratação do Pulgar faz com que o Flamengo desista do Wallace. Não desiste, o Flamengo ainda continua tentando o jogador Wallace. A Udinese vem pedindo muito dinheiro. A informação é que incomodou a ele quando o empresário do atleta foi lá falando que o Flamengo havia feito uma proposta melhor para o Wallace do que ele ganha na Udinese. Então eles pararam para pensar, falar assim, então vamos pedir mais para o Flamengo. Se eles estão com dinheiro, a gente vai pedir mais. Ou seja, burrice, né? Burrice, ok? E aí, com isso, o Flamengo aí tendo dificuldades para contratar o jogador Wallace, mas o Flamengo não desistiu, tá bom? Só para vocês estarem cientes disso, tá? Um outro jogador, tá? Vitinho. O Vitinho teria interesse de cumprir seu contrato com o Flamengo até o fim, tá? Todo mundo sabe que o Vitinho não irá renovar o contrato com o Flamengo, né? E com isso o Vitinho ficando no Flamengo até o final do seu contrato, dificultando qualquer tipo de negociação do Flamengo com qualquer clube, né? Dizem que o Panathinaikos teria o interesse, mas pelo visto
o Vitinho deverá continuar no Flamengo até o final de 2022, tá, nação? Então, só para passar para vocês a informação do Vitinho. Sobre Flamengo e Corinthians na Libertadores, quem pergunta de ingresso, só passar a vocês que a torcida do Flamengo já esgotou os ingressos para o duelo contra o Corinthians, tá? Na terça-feira que vem, beleza? Então, só para vocês estarem cientes, os ingressos foram vendidos pelo o pessoal que já tinha um pacote Maracanã e ficou um tempo aí sem utilizá-lo por causa da Covid. Então, conseguiu adquirir esse ingresso, e os planos de Nação Diamante, maior do mundo, foram os torcedores que conseguiram, né, comprar. É por isso que eu falo que é importante você ter o sócio torcedor e quem puder, né, em jogos importantes como esse, ter um plano alto, né? Lógico que não é todo mundo que tem condições, mas você vê que através disso o cara conseguiu comprar o seu ingresso, né? Sobre o nosso estádio, né? O Flamengo pretende financiar o estádio, né, com dinheiro da Libra e abertura de capital na Bolsa. Landim deu pontapé inicial no negócio entre o Flamengo e Caixa, que no futuro pode resultar na construção de um estádio de 70 mil lugares, tá? Só para vocês estarem cientes. Isso aí foi o Lauro Jardim do Globo, que colocou essa matéria. Na reunião que teve na quarta-feira passada com o comando da Caixa em Brasília, Landim apenas deu pontapé inicial no negócio entre o Flamengo e o banco, que no futuro pode resultar na construção de um estádio de 70 mil lugares na região portuária do Rio de Janeiro. Landim estava acompanhado de alguns assessores. Inicialmente, pelo lado da Caixa, estavam Daniela Marques e Rafael Moraes, respectivamente presidente e vice de Finanças. Daniela ficou pouco tempo na sala, apenas disse que interessava ao banco estudar o projeto, né? A reunião mesmo se deu com Moraes. O Flamengo não levou qualquer proposta fechada, nem mesmo rascunhada. Landim disse apenas que quer erguer o estádio do clube no terreno onde estava situado o antigo gasômetro do Rio de Janeiro, um local que pertence ao fundo imobiliário da Caixa. A Caixa entregou o assunto à área técnica do banco para que seja feito um estudo de viabilidade do negócio. No estudo, quem não tem data para ficar pronto, estão contidas propostas da Caixa. Neste sentido, está tudo em estágio muito preliminar, mas o Flamengo tem alguns trunfos. O primeiro dele é que o presidente da República se engajou no projeto. Os cerca de 45 milhões de torcedores do clube enchem os olhos de qualquer político, sobretudo há 2 meses de uma eleição, né? O presidente da República e Landim têm conversado sobre o projeto, Bolsonaro, inclusive, quer ser visto como o pai político do estádio, né? O presidente, né? Tirando o protagonismo do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. O segundo trunfo de Landim é financeiro. Aos mais próximos, o presidente do Flamengo tem dito que os recursos para viabilizar a construção do estádio sairiam sobretudo do dinheiro que o Flamengo vai receber com a criação da Liga dos Clubes de Futebol, que está em estágio avançado, mas não tem nada fechado. E deu uma IPO, abertura de capital em bolsas, que o BRB pretende fazer. O BRB é o patrocinador master do clube e sócio do Fla no banco digital. No ano passado, o BRB quase fez seu IPO, mas as condições de mercado levaram o banco a recuar, tá? Então isso aqui é um texto do Lauro Jardim, beleza? Sobre o estádio do Flamengo, depois da licitação que saiu, onde todos os clubes poderão utilizar o Maracanã, independente da licitação, não é melhor o Flamengo nem participar disso. Tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês aqui no início dessa manhã. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação. Tá bom? Se inscreva também no nosso canal alternativo, que é o canal do Del. Abraço a todos, até daqui a pouquinho na nossa resenha de 1 hora, 1 e pouquinho. Saudações rubro-negras. Valeu!